Chegou numa segunda à tarde. Ficha curta, diagnóstico antigo, reencaminhado do pronto atendimento com parecer de surto. Era um rapaz novo, 20 e poucos anos, com histórico de internações anteriores. Nada que a gente já não tivesse lidado outras vezes ali no CAPS. Na hora do acolhimento, o comportamento dele era o que a gente chama de mudo ativo. Não falava nada, mas também não ficava apático, só observando. Muito atento, como se estivesse avaliando alguma coisa na sala que ninguém mais via. Isso, para quem trabalha com transtorno psicótico, é lugar comum. Não é todo mundo que chega gritando ou se debatendo. Tem paciente que se fecha num mundo só dele e só reage com o olho. E foi o caso. Como ele tinha histórico de agitação e já tinha sido contido nas outras passagens, ficou preventivamente num dos quartos mais isolados. A ala de contenção do nosso CAPS é pequena, 3 leitos. Aquela iluminação fria, câmeras, colchão baixo e espaço sem nada que o paciente possa usar contra si mesmo. O primeiro plantão foi tranquilo. Ele dormiu grande parte da noite. Quando eu fui checar as câmeras antes da virada, só reparei num detalhe meio curioso. Em 3 momentos diferentes, ele estava deitado, mas com os olhos fixos num canto da parede, bem lá em cima, perto do teto. O mesmo ponto, sem piscar, sem virar a cabeça, como se estivesse tentando escutar alguma coisa vindo dali. De novo, comportamento comum. Às vezes é alucinação auditiva, às vezes é só um padrão do paciente. Só anotei. Mantém olhar fixo direcionado por longos períodos, sem verbalização, sem agitação. Na noite seguinte, ele ficou mais tempo acordado, e dessa vez, sentado na beirada do colchão. Quieto, sem pedir nada, sem demonstrar nenhum incômodo. Só com o olhar, direcionado, mas agora para um canto diferente. Mesmo comportamento, longos minutos sem desviar, sem responder, só encarando um ponto fixo, mas em outro lugar da sala. Eu estranhei. Cheguei a abrir a porta e perguntar se ele precisava de algo. Ele nem olhou para mim. Continuou olhando reto para cima, como se eu não estivesse ali. Aí entra aquela coisa que só quem trabalha nessa área entende. Você aprende a não personalizar. Nem todo paciente interage. O protocolo é manter observação, garantir segurança e esperar a medicação começar a fazer efeito. Anotei de novo. Olhar fixo para canto superior oposto ao dia anterior, sem resposta a estímulos verbais, sem alteração de conduta. No terceiro dia, foi outro técnico quem cobriu o começo do plantão. Quando fiz a troca com ele, comentei sobre os olhares e ele só fez uma cara meio esquisita. Não falou nada. Só disse, ele ainda tá daquele jeito. Depois completou, já quase saindo. Mas hoje estava olhando para o canto da porta. Aí me incomodou. Porque são 3 plantões, 3 pontos diferentes. E sempre com o mesmo padrão de comportamento. Isso não bate com o que a gente costuma ver nos quadros típicos. A tendência é o paciente fixar em algo interno, um conteúdo próprio, e repetir o comportamento. Não ficar variando o foco visual para pontos opostos do quarto, como se estivesse acompanhando alguma coisa que muda de lugar. Na hora, eu até brinquei comigo mesmo que o quarto estava ganhando vida. Mas segui a noite. Nada de anormal, nenhum surto, nenhuma crise. Ele permaneceu em silêncio, só deitado de lado, com os olhos abertos. E de novo, fixos em outro ponto. Um quarto ângulo. Aí, confesso, aquilo começou a me incomodar de um jeito diferente. Não pelo paciente, mas pela repetição em locais distintos e sempre com a mesma expressão, o mesmo tempo, a mesma postura corporal. Era como se ele estivesse acompanhando algo real, que não estava ali ou que só ele conseguia perceber. Foi quando me veio a ideia de olhar as gravações. A gente não faz isso com frequência, a não ser que tenha algum evento grave ou investigação. Mas como os 3 plantões estavam gerando essa dúvida, decidi puxar os registros dos horários noturnos. Eu me arrependi um pouco disso.
Não que tenha aparecido nada de concreto, mas foi incômodo. Principalmente porque, quando a gente assiste tudo acelerado, os padrões se destacam. Você vê de fora. E o que eu vi foi um paciente que, mesmo sedado, mesmo quieto, mudava o olhar devagar, sempre para o mesmo ponto, onde ele ficava fixado por longos minutos. Parecia que estava acompanhando um movimento que deslizava pelo teto, bem devagar, do canto da luminária até o alto da porta, e depois para a beirada oposta da parede. E em todos os trechos, ele não mexia a cabeça, só os olhos, como quem sabe para onde deve olhar. O mais desconfortável foi que no final da segunda noite, ele levanta levemente a cabeça, ainda deitado, e olha direto para a câmera, pela primeira vez. Fica assim por uns 10 segundos. E ali eu achei que ele ia apenas continuar, mas não. Ele mexe os lábios, só um movimento discreto, lento, sem som. Eu precisei repetir o trecho umas 4 vezes. Na quinta, eu li perfeitamente. Ele olha para a câmera, me encara e fala: "Você também viu, né?" Na hora, eu pausei. E fiquei assim por um tempo, sem saber o que fazer. Aquilo não era um delírio, não era uma fala aleatória no quarto. Era uma interação com a câmera, com quem estava do outro lado, comigo. Mas como eu ia anotar aquilo? Como? Fiquei ali parado. Respirei fundo, fechei o arquivo e desliguei o monitor. Não salvei, nem mostrei para ninguém. Só registrei no relatório. Paciente manteve comportamento direcionado, sem agressividade, conduta observacional. Eu queria muito acreditar que era só isso. Eu pensei em deletar o vídeo, sinceramente, por impulso mesmo, mas não era nem por medo do que eu tinha visto. Era para evitar qualquer conversa fora do necessário. Porque se eu comentasse, o protocolo ia exigir laudo, revisão, avaliação externa, e aquilo ali não ia entrar em formulário nenhum. E não era porque mostrava alguma coisa estranha, mas justamente porque não mostrava. Só tinha um rapaz olhando, seguindo algo que não estava no quarto. Só isso. Mas quem visse com atenção ia perceber o que eu percebi. Ele sabia exatamente onde estava sendo visto. E falou comigo. Falou para mim, só que sem som, sem gesto, sem movimento brusco. Só a fala labial num instante certo da câmera. Isso para mim foi o pior. Porque não dava para classificar como delírio. Se fosse só uma frase desconexa no meio de um surto, ok. Mas ele esperou o momento exato de olhar para a lente e falar. E desde aquele plantão, eu comecei a ver o quarto diferente. Não teve mais mudança de comportamento. Não teve surto nem recusa de medicação. Só esse silêncio. Esse olhar que, mesmo quieto, parecia sempre um pouco à frente do nosso. Como se ele estivesse na mesma sala que a gente, mas enxergando algo com mais profundidade do que a gente é capaz de ver. Eu cheguei a fazer um teste no meu plantão seguinte. Entrei no quarto com ele acordado. Me aproximei como quem vai fazer o controle da pressão. Não falei nada. Só observei discretamente o ponto exato para onde ele estava olhando. Dessa vez, era para o canto onde fica a luminária da parede, acima da porta de saída. Abaixei, simulei um ajuste na poltrona lateral e olhei com ele. Tentei seguir a linha visual. Fiquei uns bons segundos assim. Até onde eu sei, ali só tinha parede, mas mesmo sabendo disso, teve uma hora que meus olhos arderam. Como se eu estivesse forçando para ver alguma coisa, mesmo sem saber o quê. E o mais bizarro, quando olhei de novo para ele, ele estava me olhando, não com raiva, nem com susto, com pena. Foi a única vez que os olhos dele desviaram de um ponto fixo. E eu saí da sala, rápido. Não sei explicar porquê, mas a sensação era de que eu tinha me metido numa conversa que não era minha. Que eu tinha interrompido um diálogo que acontecia sem palavras e sem testemunhas. O pior veio alguns dias depois, quando o rapaz foi transferido.
Já estava mais estabilizado, com remédio ajustado, e uma vaga surgiu numa clínica de acompanhamento. Era algo comum, natural. Ele entrou na ambulância sem criar resistência e não falou nada. Nem tchau, nem obrigado. Só entrou, olhando para o teto do corredor. Mas na hora em que passaram pelo monitor da recepção, a imagem travou. Bem no exato momento em que ele apareceu no enquadramento da câmera. Congelou por 2 segundos e depois voltou. Ninguém comentou. Foi uma falha qualquer. Acontece o tempo todo. Só que eu sabia que era a mesma câmera do trecho do vídeo, a mesma que ele encarou, a mesma que ele falou, a mesma de tudo. E quando a imagem voltou, já mostrava ele virando o rosto. Não é que ele ficou olhando fixo, ele virou, como se tivesse reconhecido o lugar, como se de alguma forma aquilo não tivesse terminado. Desde então, eu evito ver as gravações sozinho. Só olho quando é obrigatório, e mesmo assim, de preferência com alguém junto. Se me perguntarem, não tem nada demais naquele vídeo. Nenhum ruído, nenhuma imagem estranha, nenhum vulto. Não tem sombra andando, não tem figura no canto. Só um paciente, olhando. Seguidores de um ponto que não aparece. E num dado momento, falando com quem está do outro lado. Só isso. Mas ninguém ensina a lidar com isso. Ninguém prepara a gente para dúvida. A gente aprende a reconhecer padrões, a aplicar escala, a seguir protocolo. Mas e quando o que a gente vê não cabe em nenhuma das categorias? Quando a resposta não vem do paciente, mas do seu silêncio. E é por isso que eu não contei para ninguém. Porque se eu dissesse o que vi, iam dizer que foi exaustão, que era cansaço de plantão, que todo mundo um dia vê coisa. Mas tem uma diferença entre ver e perceber. E eu percebi, não sei o que, nem com quem, mas tinha mais alguém ali. E o rapaz não estava conversando sozinho. Hoje em dia, quando recebo ficha nova com histórico parecido, eu faço tudo o que sempre fiz. Acolho, anoto, aplico o protocolo. Mas se eu ver o paciente olhando fixo para um canto, eu espero mais um pouco. Só observo, sem interromper. Porque talvez não seja ele que esteja perdendo o contato com a realidade. Talvez seja a gente que não tem mais acesso ao que ficou ali dentro. É fácil anotar que foi um olhar fixo. Difícil é esquecer o que ele viu. A gente já se encontrava 3 vezes por semana. Já sabíamos até quem ia sentar onde. Na terça de manhã, o clima estava sempre mais calmo. Talvez pelo tempo. Naquele dia em especial, o céu estava bem cinza, meio abafado, mas sem chuva. Aquela luz esbranquiçada entrando pela janela da sala fazia parecer que ainda era cedo, mesmo sendo quase 10. Eram 8 pacientes. 6 deles já estavam comigo há mais de 1 ano. A maioria vinha só pela rotina mesmo, sabe? Conversar um pouco, ouvir os outros, manter o vínculo. Era uma roda estável, quase uma pequena família disfuncional, onde todo mundo já conhece o limite do outro. Era o que a gente chamava, entre os profissionais, de grupo amadurecido. Nada de surpresas, nada de sustos. Só o tempo andando. Mas naquela terça foi diferente. Eu cheguei cedo, organizei as cadeiras, deixei as fichas na mesa do canto. A sala era a mesma de sempre, mas naquela semana, sei lá, estava estranha. O cheiro parecia mais forte, mais fechado. E não era sujeira, porque a limpeza ali sempre foi impecável. Era outro tipo de coisa, como se fosse um cheiro de coisa parada, esquecida. O primeiro a chegar foi o Edmilson, depois a Dona Lourdes. A Fernanda se atrasou um pouco, como sempre. E o último foi o Mauro, que era também o mais quieto. Mauro quase nunca falava. Sentava no cantinho da sala, perto da parede, com o capuz da blusa levantado mesmo no calor. Olhava pouco nos olhos, falava baixo quando falava. Tinha um jeito muito dele, muito interno. A gente respeitava. Às vezes ele só ouvia.
Outras, quando se colocava, era sempre com frases curtas, meio automáticas, tipo: tô bem, não dormi direito, tô comendo menos. A roda começou normal. Fiz a introdução, chamei quem quisesse a trazer a pauta do dia. A Lourdes começou falando do neto que estava dando trabalho. A Fernanda emendou reclamando do ex-marido. O clima era leve. Teve até riso abafado em alguns momentos. Foi quando o Mauro falou, sem ninguém chamar, sem levantar a mão, sem introdução. Ele só começou a falar. E eu demorei uns segundos para entender que era ele mesmo, porque a voz não estava do jeito que ele costumava usar. Estava mais firme. E o tom era outro. Não era só mais alto. Era um jeito diferente de colocar as palavras. Direto, claro, com uma entonação que a gente conhecia de outro lugar. Vocês sabem que ele foi afastado, né? Ele disse. Silêncio. A Lourdes parou no meio da fala. A Fernanda franziu a testa. Eu olhei para ele, achando que talvez ele estivesse confundindo algum assunto de casa. Mas ele continuou. Não foi por causa dos pacientes, foi por causa da denúncia da Patrícia. Mas ninguém quis ouvir. A carta ficou na gaveta da supervisão. A essa altura, eu senti meu estômago gelar. Porque o nome que ele disse, Patrícia, não era de agora. Era de anos atrás. A Patrícia foi psicóloga ali no CAPS. Faleceu há mais de 5 anos. E sim, teve boatos de que ela havia deixado um registro sobre um colega da equipe, mas nunca se soube se era verdade. Eu entrei depois, já com tudo abafado, e o Mauro não estava no CAPS naquela época, pelo menos não como paciente. Ninguém falou nada por alguns segundos. Mas o Mauro estava olhando para frente, falando de forma contínua, sem gaguejar. Ela escrevia à noite, sempre que terminava o grupo das quartas. Uma vez ela comentou que estava com medo, que achava que tinha alguém mexendo nas pastas depois do expediente. A Fernanda olhou para mim e eu olhei para o chão. Aquilo era específico demais. Não era uma suposição, eram frases, jeitos de construir a fala, a entonação nas palavras, o uso da palavra grupo, a menção da quarta-feira. Era exatamente como a Patrícia falava, mas a parte que mais me travou foi o jeito que ele ajeitou o corpo. Ele cruzou uma perna por cima da outra, encostou a mão no queixo e inclinou o tronco para frente, igual ela fazia quando estava conduzindo a roda. Aquilo não tinha como ele saber. Eu vi um dos técnicos, o Jonas, empalidecer. Ele tinha trabalhado com ela. Estava sentado no canto, só acompanhando como observador naquela manhã. A mão dele foi para a perna, como se segurasse o joelho. Eu percebi que ele também tinha notado. Foi quando o Mauro disse com a mesma calma: ele voltou a trabalhar, mas não é na unidade aqui. É no ambulatório da Zona Norte. Mudaram o nome dele no crachá. A Lourdes levou a mão à boca. Ela não era da equipe técnica, mas conhecia a Patrícia. Inclusive chegou a ser atendida por ela anos antes. E foi ela quem falou, com a voz embargada: gente, isso é igualzinho o jeito que ela falava. Até o sotaque, até o Zona Norte. Ela falava assim. E aí ninguém conseguiu mais disfarçar. Eu engoli seco. Me levantei. Fui até a mesa devagar, sem dar as costas para ele. Peguei a ficha do Mauro. Folheei com a mão trêmula. Não tinha nada ali que ligasse ele à Patrícia. Nenhum indicativo, nenhum histórico de aproximação, nenhuma informação prévia. Quando voltei para a cadeira, ele estava chorando, mas era um choro silencioso. Não tinha expressão no rosto, só as lágrimas escorrendo, a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas no colo. E quando eu perguntei com cuidado se ele lembrava do que tinha dito, ele disse que não sabia do que eu estava falando, que só sentiu um calor estranho na nuca e que depois ficou confuso. Não lembrava de ter falado nada. O grupo terminou em silêncio. A gente fez um encerramento breve. Ninguém teve coragem de tocar de novo no assunto. No corredor, a Lourdes veio até mim. Ela tremia e disse com os olhos molhados: era ela,
Eu sei que era ela. Eu não sou de acreditar em coisa que não se pode provar. Sempre fui muito centrada, muito clínica, mas eu soube, ali, que alguma coisa tinha escapado. Como se uma frase tivesse sido guardada por tempo demais e tivesse usado a voz de quem pôde para sair. Na mesma tarde, pedi para ir até a sala dos arquivos antigos. Encontrei o prontuário da Patrícia. Não estava no sistema, mas estava lá, numa pasta marrom, com o nome dela escrito a caneta. No fundo da pasta, um papel dobrado. 3 folhas escritas à mão. Era a letra dela. E em uma das frases, sublinhado com marca-texto rosa, estava escrito: se algo acontecer comigo, deixo registrado que o comportamento do Sr. A não é adequado. Ele já invadiu minha sala 2 vezes. Eu li aquela frase mais de uma vez. Não era algo que pudesse ser interpretado de várias formas. Não dava margem. Era direto. Tinha uma data em cima, 2 semanas antes do falecimento da Patrícia. E na lateral da folha, com uma seta feita à caneta, ela tinha anotado: já informei verbalmente a supervisão, sem retorno. Dobrei as folhas de novo, guardei na pasta e voltei para minha sala com o coração acelerado. Fiquei olhando para o nada por alguns minutos, sentada, com o jaleco ainda aberto. E ali me caiu uma ficha que eu vinha evitando há tempos. O nome que o Mauro mencionou, o tal Sr. A, era de alguém que ainda trabalhava na rede. Não mais naquela unidade, mas sim no ambulatório da Zona Norte, como ele tinha dito. E eu sabia que isso não era algo que ele podia simplesmente adivinhar. Aquilo me tirou o sono por dias. Porque, veja, não é sobre acreditar em coisas que não se provam. É sobre reconhecer um padrão, uma sequência, uma verdade que estava enterrada em silêncio e que alguém fez questão de repetir. A parte mais difícil foi conversar com a direção. Eu não podia simplesmente chegar dizendo que um paciente havia canalizado a fala de uma ex-funcionária. Não é assim que se trata uma denúncia. Então, fiz o que pude. Levei a pasta, mostrei o registro, falei que estava incomodada com a coincidência. O termo usado foi: vamos averiguar com discrição. E assim fizeram, discretamente. 1 semana depois, soube que o funcionário havia sido afastado por motivos administrativos. Nada foi dito oficialmente, nem para a equipe, nem para os pacientes. Mas o clima mudou, não só no setor, mas principalmente no grupo. O Mauro ficou diferente, mais calado do que já era. Evitava a roda, olhava pouco. E uma vez, quando passei por ele no pátio, ele baixou os olhos, como se tivesse vergonha. Como se ele mesmo não entendesse o que aconteceu ali dentro. Já a Lourdes nunca mais tocou no assunto. Ela continuou firme nas atividades, mas ficou mais contida. Sempre que alguém mencionava a Patrícia em alguma conversa antiga, ela se afastava um pouco. Mexia na bolsa, procurava um lenço, saía para tomar água. Eu tentei puxar esse assunto em supervisão com os colegas, mas não dava em nada. Coisa de grupo maduro, diziam, transferência afetiva, memória institucional coletiva. Mas tinha uma auxiliar, a Norma, que falou algo que ficou na minha cabeça até hoje. Ela disse assim: tem fala que a gente engole, mas o corpo não esquece, fica andando por aí, procurando boca para sair. Foi a única frase que, para mim, fez sentido de verdade. Não sei se foi um episódio isolado. Não sei se o Mauro teve uma crise dissociativa ou se acessou alguma lembrança indireta. Mas eu sei reconhecer uma fala, e aquela era dela. Com o mesmo ritmo, o mesmo tipo de pausa, a mesma forma de organizar os nomes e as situações. Nem gente da equipe tinha lembrado daquela denúncia. A frase da carta na gaveta, isso ninguém nunca tinha comentado fora dos bastidores. Depois daquele dia, nunca mais o Mauro falou daquele jeito. Na verdade, depois de 2 meses, ele pediu transferência para o grupo da tarde. Disse que queria mudar a rotina, que achava que a roda da manhã deixava ele muito tenso. Não insisti. Aquela cadeira onde ele costumava sentar ficou vazia por semanas.
E mesmo com outros pacientes novos chegando, era como se aquele espaço tivesse virado um ponto cego, um buraco de atenção. Como se ali tivesse ficado uma presença quieta, que só precisava ser ouvida uma vez. Na última vez que vi o prontuário da Patrícia, percebi que alguém tinha digitalizado os documentos. A folha com a denúncia estava lá, escaneada, datada, com a mesma marca rosa. Mas o nome do funcionário tinha sido coberto com um retângulo preto, daqueles usados em arquivos sensíveis. A versão oficial é que foi para evitar exposição indevida, para proteger os envolvidos. Procedimento padrão, disseram. Mas para mim, é só mais uma gaveta trancada. E mesmo assim, por alguns minutos naquela terça nublada, ela conseguiu falar. Não com susto, não com sombra na parede, não com frio no pescoço. Ela falou do jeito que sabia falar, sentada, com calma, com as pernas cruzadas e usando a voz de um paciente que não sabia o que estava carregando. Eu não sou do tipo que espiritualiza as coisas, mas tem algo que eu aprendi naquele dia. A gente acha que guardar é o mesmo que enterrar, mas tem palavras que não aceitam o fundo da gaveta. Tem fala que, mesmo quando ninguém escuta, espera, e quando chega a hora, ela sai, de onde der, pela boca que tiver. A sala de acolhimento quase nunca fica trancada, mas nas quartas-feiras, quando eu chego bem cedo, antes da psicóloga, antes até do pessoal da Copa, ela está com a maçaneta presa, não com chave, com uma faixa de cabelo azul, daquelas bem fininhas, enrolada no trinco, amarrada mesmo com laço, como se fosse para deixar avisado que alguém já está lá dentro. Eu trabalho aqui no CAPS faz quase 15 anos. Comecei varrendo a entrada, hoje fico com a limpeza dos blocos A e B. Esse corredor do acolhimento é meu desde a pandemia, quando a outra moça se aposentou. Já vi muito de tudo, gente entrando e saindo, surtando, melhorando, voltando depois. Tem paciente que você conhece pelo nome, outros só pela voz gritando nos fundos. Mas o pessoal da limpeza, a gente repara em outras coisas, e essa faixa azul toda quarta começou a me incomodar. Ela aparece sempre do mesmo jeito, fica ali no trinco da sala 3. O pessoal diz sala de acolhimento, mas no fundo é uma salinha velha com uma mesa pequena, 2 cadeiras e um banco encostado na parede. Aquele banco já viu muita coisa. Tem gente que chora nele, tem gente que trava. Já teve paciente que ficou horas ali sem dizer uma palavra. Quando alguém entra ali pela primeira vez, normalmente é porque o caso é delicado. E eu sempre fui muito correta com limpeza. Pode olhar. O piso de cimento queimado ali está sempre limpo, mesmo com a janela lascada, deixando entrar folha seca de fora. E eu me lembro bem quando comecei a notar a tal faixa azul. Estava dobrada, sem poeira, sem fiapo, como se tivesse acabado de sair da gaveta de alguém que cuidava bem dela. Na primeira semana, achei que fosse de alguma paciente. Pode acontecer, né? Às vezes a pessoa se desespera e larga o que está na mão. Mas aí, na semana seguinte, mesma coisa. A sala vazia, mas a faixa lá. E aí começaram as coincidências. Porque toda vez que tem essa faixa, acontece alguma coisa com os pacientes que são atendidos na sala 3. E não é exagero meu, não. Foi a própria psicóloga que comentou uma vez, lavando o copo na pia. Disse que nas quartas-feiras tinha notado mais crises, mais resistência, mais silêncio e uma coisa que me deixou arrepiada. Teve 3 pacientes diferentes, em semanas diferentes, que disseram a mesma frase depois de entrar na sala. Ela vai voltar? Sem ninguém perguntar nada. Só falavam isso, do nada. Ela vai voltar? Aí começa a bater aquela desconfiança, né? Porque aqui dentro todo mundo vive muito no limite. Tanto os pacientes quanto quem cuida deles. Às vezes o que segura alguém é um copo limpo, um bom dia, um banco limpo num canto da sala. E se a pessoa cria apego por algo que nem está mais ali? Ou por alguém?
Eu fui perguntando com jeito, sem parecer fofoqueiro. Discretamente. Uma das meninas da recepção falou que antigamente tinha uma funcionária que ficava só naquela sala. Era uma técnica antiga, mais velha, devota, daquelas que vinham com terço no bolso do avental. Não lembro o nome, mas me disseram que ela perdeu o filho em atendimento, que ele entrou em surto, teve complicação, ficou internado uns dias e depois aconteceu o pior. Só que ela continuou vindo. Isso me travou. Por quê? Que mãe seguiria vindo trabalhar no mesmo lugar onde o filho dela se perdeu? Só que dizem que ela vinha, sim. Limpava a sala, ficava ali um tempo, atendia os pacientes, mas sempre mais calada. Até que um dia sumiu. Só isso. Sumiu. Sem registro de afastamento, sem conversa de despedida. Ninguém sabe se pediu transferência, se desistiu, se adoeceu. Não tem nada. Nenhum papel dela na administração. E eu não sou homem de acreditar fácil nessas coisas. Eu varro, recolho, limpo, faço meu horário e vou embora. Já vi muito surto fingido, muito drama também. Mas a faixa azul é diferente. Aquilo não tá ali por engano. Sabe o que mais me pegou? Foi quando uma estagiária de psicologia, novinha, chegou perguntando quem era a mulher de azul que ficava sentada no banco da sala 3. Disse que 2 pacientes no mesmo dia descreveram a mesma coisa. Uma mulher magra, de roupa azul, cabelo preso com faixa, sentada com a mão no colo, olhando para a porta. A estagiária achou que era alguém da equipe, aí veio perguntar para mim. E eu só respondi, não tem ninguém aqui com esse perfil, mas já teve. Depois disso, a faixa parou de parecer só um pano. Eu comecei a prestar mais atenção. Não porque eu queria ver nada, mas porque eu já estava ficando com receio de entrar na sala sozinho. Teve uma vez que deixaram ela trancada por engano e pediram para eu abrir de manhã, antes do acolhimento começar. Quando encostei a chave na maçaneta, a faixa estava do lado de dentro, e eu juro, a sala estava trancada desde o dia anterior. Entrei devagar, tudo certo, só que o cheiro que veio não era de produto de limpeza, nem de gente. Era um cheiro suave de alfazema, igual aqueles sabonetes antigos que minha avó usava no armário de roupa de cama. E o cheiro vinha do banco encostado na parede do fundo, onde ela sentava, a tal mulher de azul que ninguém mais via. Depois disso, nunca mais entrei naquela sala sem bater antes. Não por respeito a algum paciente, por respeito a ela. Pode chamar de bobagem, mas foi assim que comecei a pensar. Na quarta-feira seguinte, cheguei mais cedo e a sala já estava destrancada, mais limpa. O chão, o banco, até a lixeira estava com um saquinho novo. E a faixa estava dobrada sobre a mesa. Naquela semana, uma paciente nova teve uma crise forte. E entre as frases desconexas que falou, repetiu 3 vezes. Ela ainda está esperando. Ela ainda está esperando. A estagiária ouviu e chorou. Disse que foi a mesma frase que um rapaz tinha dito na semana anterior. A mesma frase. Do mesmo jeito. Aí a psicóloga decidiu mexer nos arquivos antigos, tentando puxar qualquer coisa dessa funcionária que desapareceu. Disse que se ela realmente trabalhou ali, tinha que ter algum registro. Qualquer coisa. E olha, não sei se foi coincidência ou aviso, mas no mesmo dia, um armário de metal que ninguém mexia se soltou da parede de leve. Quando foram arrumar, encontraram um envelope amassado, meio úmido, com papéis antigos. Entre eles, tinha um ofício, de dentro da própria unidade, datado de muitos anos atrás, assinado por Ivone, técnica de enfermagem. Era uma denúncia formal. Dizia que o filho dela tinha passado por falhas graves no atendimento, que omitiram sintomas, negaram intervenção, atrasaram condução. Ela implorava por revisão do caso. Dizia com letra firme: meu filho não foi só paciente, ele foi vítima de omissão. E eu continuo aqui esperando que alguém assuma o que foi feito. Foi a última coisa escrita por ela. Não tem outro papel, nenhuma resposta.
O pessoal da coordenação engavetou. Ninguém nunca falou sobre isso depois. Mas eu continuei limpando, toda quarta. Hoje em dia, nem toco mais na faixa. Se vejo, deixo. Às vezes ela tá no trinco, às vezes dobrada no banco. Já aconteceu de ela não aparecer. Mas nesses dias, a sala fica mais pesada. Tem paciente que se recusa a entrar. Diz que tem alguém ocupando. E eu não duvido mais. Não sou de inventar história. Só conto o que vi. Nunca enxerguei a mulher, mas já senti o cheiro. Já vi a faixa onde ninguém podia ter colocado. Já ouvi paciente repetir frases que não têm lógica. E sei que ela usava azul. Todo mundo diz isso. Sempre azul. E o cabelo preso com faixa fina, amarrada com cuidado. Ela era técnica de enfermagem. Perdeu o filho ali dentro. E acho que ficou. Pode ser que ninguém veja, mas a sala 3 não está vazia. Na quarta-feira passada, bati o pano na janela, como sempre faço. E por um segundo, antes do reflexo do vidro se formar direito, juro que tive a impressão de uma mulher sentada, olhando para a porta. Não me assustei, nem entrei. Só fechei devagar e fui cuidar da pia. E terminei mais cedo o serviço naquele dia. Deixei a sala arrumada. Banco limpo, papel na lixeira, copo na bandeja. E fui embora com a chave no bolso. Mas quando cheguei em casa, percebi que a faixa azul estava amarrada na alça da minha mochila. Eu não contei para ninguém. Guardei numa gaveta e deixei lá. Mas na semana seguinte, quando cheguei no acolhimento, a faixa estava de novo no trinco. Dobradinha, sem poeira. E o banco com cheiro de alfazema. Eu não sei se ela vai voltar, mas enquanto ela estiver esperando, vai ter sempre alguém limpando a sala onde ela esperava. E para mim, isso já é aviso suficiente. Era para eu já estar em casa quando ouvi aquela voz. Já tinha batido meu ponto, guardado o crachá e estava pegando minhas coisas no armário. A limpeza já tinha passado, a recepção já estava apagando as luzes e os pacientes do noturno, todos dormindo. O silêncio no CAPS nesse horário é diferente. Não é o mesmo silêncio de hospital, é mais denso, como se tivesse alguma coisa esperando alguém esquecer de fechar uma porta. Só que eu sempre fecho tudo. Sempre fui o último a sair nos meus plantões, porque sou assim mesmo. Só consigo ir embora quando tá tudo certo. O pessoal até brincava que eu era técnico, mas agia como vigia. Nesse dia, o último do meu ciclo de 3 noites seguidas, eu estava mais cansado que o normal. Meia cabeça funcionando, sabe? E mesmo assim, mesmo já de mochila nas costas, fui até o fim do corredor para apagar a luz do setor de contenção. A faxina costuma esquecer. Foi aí que ouvi, baixo, uma voz de homem, meio rouca. Disse só, socorro. E logo depois, tô aqui. Não foi grito, não foi desespero. Foi mais sussurro, quase um pedido de confirmação. Na hora, meu corpo gelou por inteiro, porque só tinha um quarto de contenção ativo naquela ala. E ele estava vazio desde o dia anterior. O paciente que estava ali tinha sido transferido no fim do outro plantão porque apresentou melhora. Mesmo assim, eu voltei. Era o meu setor. Se alguém entrou sem registro, se algum paciente foi colocado lá depois da minha ronda, tinha que checar. A luz de emergência estava ligada, fraca, vermelha. A porta do quarto continuava trancada por fora, igual eu tinha deixado horas antes. Mas a sensação era de que tinha alguém ali dentro esperando. Destranquei. Entrei. Luz fria. Colchão no canto. Nada. Dei 2 passos para dentro. Olhei para os cantos. E estava tudo igual. O colchão, o lençol, o baldinho de rotina. Sem ninguém. Fechei de novo. Tranquei. E tentei esquecer. Me convenci de que podia ter sido alguém do administrativo, lá do fundo, falando no telefone e a voz ter ecoado. O prédio é antigo, as paredes reverberam. Saí. Fui embora. Peguei o carro e, a caminho de casa, algo me travou.
Sabe quando você sente que esqueceu a chave dentro da geladeira, que errou alguma coisa simples, mas importante? Voltei. Estacionei de novo. Não falei com ninguém. Já estava fora do expediente, mas ainda com a roupa branca no corpo. Voltei naquele corredor e dessa vez, com mais calma, abri de novo o quarto. A luz de emergência ainda lá. Nada se mexeu. Mas o que me fez gelar foi o lençol. Aquele lençol que eu mesmo tinha deixado dobrado sobre o colchão pela manhã, antes do expediente começar, agora estava no chão, amarfanhado, como se alguém tivesse se enrolado nele durante horas. E preso na dobra da parte de cima, com fita crepe hospitalar, tinha um papelzinho de identificação. Nome, data de internação, tipo de contenção, tudo preenchido à caneta. Mas o nome ali me travou as pernas. Era de um paciente que tinha falecido no início do mês. Mesma caligrafia, mesmo padrão de ficha. E o mais estranho, aquela ficha com aquele código tinha sido descartada dias atrás. Eu vi indo para o lacre de prontuários. Eu devia ter chamado alguém, devia ter tirado uma foto, mas fiquei parado, só olhei. O papelzinho balançava de leve, com o ar-condicionado oscilando no canto da parede. Fechei de novo, saí. Dessa vez sem voltar. Fiquei calado nos dias seguintes. Não comentei com ninguém. Só fui me dar conta mesmo quando voltei para o próximo plantão. E um dos enfermeiros me perguntou se eu tinha visto a prancheta do turno do dia 12. Era exatamente a prancheta que tinha o registro da transferência daquele paciente. E ela tinha sumido. A prancheta que sumiu não era qualquer uma. Era a do dia exato em que aquele paciente foi retirado da contenção e transferido para o setor 3. A que eu preenchi junto com a psicóloga e o médico de plantão. Estava tudo anotado ali, inclusive o horário em que ele foi retirado. Umas 9h42 da manhã, se não me engano. Eu lembro porque eu que fui ajudar a empurrar a cadeira de rodas. Mas quando a chefe de equipe perguntou por ela na sala dos prontuários, ninguém soube responder. O registro eletrônico constava, mas a versão impressa sumiu, simples assim. E é esse tipo de sumiço que ninguém corre atrás, porque no fundo, ninguém quer saber. Eu também não queria, só que depois daquele turno, comecei a notar uma coisa esquisita, pequena, mas persistente. Durante a noite, entre 3 e 4 da manhã, bem na hora do silêncio absoluto, às vezes eu ouvia de novo. Não sempre, não todo o plantão, mas quando tudo estava calmo demais, tipo o som do ar desligando, os respiradores em silêncio e só o tilintar de alguém se virando na cama, dava para ouvir. Tô aqui, às vezes do corredor da contenção. Às vezes, da sala de medicação, onde ele costumava esperar com as mãos amarradas. A voz não grita, ela não chama para fora, ela simplesmente insiste. Teve um dia que deixaram o tablet de monitoramento em cima da minha bancada, e eu fiquei vendo o tempo todo os quartos, principalmente o da contenção, só por desencargo. Passei horas olhando aquele quarto vazio, nenhum movimento. Nenhum sensor disparado. Até que perto do fim do plantão, bem na hora de passar os sinais vitais, a imagem congelou por 3 segundos. Só 3. E quando voltou, o lençol já não estava dobrado no canto. Eu fui lá pessoalmente. E ele realmente estava no chão, igual naquele dia. A única diferença é que, dessa vez, não tinha papel nenhum. Só a dobra no meio dele, como se tivesse sido apertada por alguém com o joelho. A partir desse dia, eu parei de ir até o fim do corredor. Entregava tudo do meio para trás, deixava para o próximo. Ninguém percebeu, só diziam que eu estava mais calado que o normal. A chefe de turno até perguntou se eu queria migrar para o plantão da manhã, e pela primeira vez, eu aceitei. Depois de 7 anos virando noite, fui embora sem dar motivo. Só disse que o corpo estava cansando, que precisava ver o sol de novo e que o silêncio do CAPS à noite já não me fazia bem. Mas o que eu nunca disse é que mesmo com a mudança de turno,
Eu ainda ouço. Não no trabalho, mas em casa, do nada. Tem noite que eu acordo achando que alguém me chamou da porta do quarto. Voz baixa, mesmo tom. E já teve 2 ou 3 vezes que fui até o armário de roupa de cama, puxei os lençóis e um deles estava com dobra marcada, como se tivesse sido usado. Só que era um conjunto fechado, recém-comprado. Ninguém acredita nessas coisas, nem eu. E talvez seja exatamente por isso que elas continuam. Porque a única coisa que eu sei com certeza é onde eu estava quando ouvi. E que naquela noite o quarto de contenção estava trancado e vazio. Ou devia estar. Mas alguém respondeu. E até hoje responde do mesmo jeito, bem baixinho. Tô aqui. Eu sei que vocês acham que eu invento, mas dessa vez eu só repeti o que eu vi. Não tem nada demais. Não foi espírito, nem visão, nem nada disso. Foi só uma coisa que estava ali. A diferença é que eu não passei por cima. Eu olhei. Faz uns 8 meses que me transferiram de unidade. A doutora disse que era bom para mim sair um pouco do CAPS anterior, mudar de ambiente, ver gente nova. Eu não fui contra, não. Achei até bom. Lá onde eu estava, já conhecia os cantos de olho fechado. Sabia quem ia brigar na terça, quem ia pedir alta na quinta, quem ia sumir na sexta. Ficar muito tempo no mesmo lugar cansa. A nova unidade era mais velha. As paredes eram limpas, mas o prédio dava para ver que já tinha sido muita coisa antes. Consultório, creche, posto, ninguém sabia direito. Tinha uma parte da parede descascando em cima do bebedouro. Uma rachadura fina no chão, perto da sala de grupo. Não atrapalhava, mas estava lá. Na primeira semana eu não falei nada, nem na roda, nem no atendimento, nem bom dia direito eu dava. Eu ouvia, anotava coisa no caderno, quieto no canto. Eu gosto de fazer isso. Às vezes a gente entende mais ouvindo do que tentando se explicar. O primeiro negócio estranho aconteceu na minha segunda noite lá. Eu não dormi na unidade, claro. Eu fico no abrigo temporário, na rua de trás. Mas na hora de deitar, me veio um negócio. Eu vi, na cabeça mesmo, tipo um sonho curto. Uma mulher de jaleco, ajoelhada num canto da sala de medicação. Ela estava chorando, não gritava nem nada, só chorava, de um jeito que me travou. No outro dia, eu fui na sala de medicação porque eu tomo o controle todo dia às 10. A cadeira onde ela estava ajoelhada no sonho estava virada, não caída, só virada para o canto. Não era nada demais, mas ficou na minha cabeça. A técnica que me aplicou nesse dia chamava Marli. Ela é mais velha, boa gente, mas fala pouco. Eu perguntei olhando para a parede, essa cadeira aqui sempre fica assim? Ela disse, acho que sim, por quê? Eu só dei de ombros, mas fiquei com aquilo. Na outra semana comecei a falar na roda, bem aos poucos. Um dia comentei que a unidade tinha um cheiro diferente, não cheiro de produto, cheiro de chá de erva velha, sabe? Que fica no fundo da garrafa térmica. Outro dia falei que a sala de grupo era mais fria, mesmo no calor. O pessoal riu. Alguém falou, é porque bate sombra ali. Mas a sombra não explica o som, né? Porque eu comecei a ouvir. Coisa boba, mas tipo cadeira sendo arrastada sem ninguém estar mexendo. Não todo dia, mas o suficiente para eu perceber que só acontecia quando a sala estava vazia. Uma vez, eu cheguei mais cedo para a roda e a porta estava entreaberta. Tinha alguém murmurando. Só que quando eu empurrei a porta, não tinha ninguém. Eu comentei com a psicóloga. Ela falou que podia ser eco, que o prédio antigo amplifica som. Eu não discuti, mas eu sei o que eu ouvi. Na terceira semana foi quando eu falei do nome. Tinha uma atividade que era para lembrar coisas boas. Um lugar feliz que você já esteve. Cada um falou um lugar. Quando chegou minha vez eu falei. Eu gostava do jardim da unidade da Ana Carla. Ela sempre deixava lavanda na janela. A sala ficou quieta. Uma técnica nova que eu nunca tinha visto anotou alguma coisa.
A Marli, que sempre sentava na beirada, parou com a mão no braço da cadeira. Ficou olhando para frente, nem piscava. A psicóloga perguntou: Ana Carla era uma profissional de outra unidade? Eu falei: não, ela era paciente aqui mesmo. Sentava naquela cadeira ali, ó. Aquela mais escura. Foi naquela cadeira que aconteceu o negócio, né? Ela virou os olhos e ficou parada. A sala não respondeu. A técnica que estava anotando olhou para a psicóloga. A psicóloga fingiu que ia anotar também, mas deu para ver que não escreveu nada. No final da roda, me chamaram para conversar sozinho. Disseram que era só para acompanhar meu avanço. Me perguntaram quem tinha me falado da Ana Carla. Eu falei: ninguém, eu vi. A psicóloga sorriu. Diz que às vezes a gente vê coisa que simboliza outras, mas eu insisti. Ela estava ali, e ela estava sentada naquela cadeira quando aconteceu. Tinha uma mancha no chão. Eu vi. Depois disso, pararam de me colocar para a roda com o grupo grande. Fiquei fazendo atendimento individual, mas aí veio o dia da tal roda de lembrança. Era tipo uma oficina com todos os pacientes da manhã. Me chamaram porque faltou um dos fixos. A Marli estava lá, a técnica nova também. O tema era coisas que marcam um lugar. Tinha gente falando de música, de perfume, de textura da parede. Quando chegou em mim, eu respirei e falei: na sala de medicação tem coisa que ficou. A psicóloga olhou por cima dos óculos. Eu continuei: não é do prédio, não. É do que aconteceu. Foi no fim de tarde, logo depois da técnica do turno das 2 ter saído. Tava só a Marli, um estagiário novo e uma paciente, a Ana Carla. Ela pediu a medicação. Era outro nome na ficha, mas ela falava que era ela. A dose estava errada. A Marli soltou a caneta. A técnica nova ficou imóvel. A psicóloga falou: acho que isso é uma confusão de memórias. Mas eu fui até o fim. Falei da bandeja de aço, do som que fez quando caiu no chão, do estagiário saindo para chamar socorro. Falei da porta aberta, da cadeira virada, da paciente com os olhos para cima. Falei tudo. A Marli saiu no meio. Não disse nada, mas saiu. Eu fiquei. E no final da roda, quando perguntaram de novo como eu sabia daquilo, eu só respondi: eu não inventei nada. Só falei o que estava no chão. O que ninguém mais quis limpar. Depois daquela roda, ninguém mais tocou no assunto. Eu continuei indo para o atendimento, tomando meu controle, fazendo o que precisava. Ninguém me tirou da escala, nem suspendeu nada. Mas mudou. A forma como me olhavam mudou. Não era medo nem raiva. Era aquele olhar de quem passa rápido por você no corredor. Como se você fosse alguém que pode deixar cair alguma coisa que estava bem tampada até então. A psicóloga passou a me tratar com um cuidado diferente. Dava sempre bom dia, sorria, mas me escutava pouco. Eu percebi. Teve uma semana que ela sugeriu uma troca de horário. Disse que a sala de grupo precisava passar por ajustes. Mas a verdade é que depois daquilo, eu nunca mais fui chamado para roda nenhuma. A técnica nova, que ouviu tudo no dia da roda, nunca mais falou comigo. Ela passou direto por mim 2 vezes no corredor, não olhou. No 3º dia, não apareceu mais. Disseram que pediu transferência, mas quem mais me chamou a atenção foi a Marli. Ela não voltou a aplicar a medicação comigo. Começaram a me chamar em outro horário, com outro profissional. Ela continuava na unidade, mas evitava a sala de medicação quando eu estava lá. Nunca mais olhou na minha direção, nem por acidente. Eu não estava bravo com ela. Mas teve uma hora que me deu vontade de perguntar. Não por mim, mas por ela mesma. Eu queria saber por que ela saiu daquela roda do jeito que saiu, por que tremeu a mão. Se foi só pelo que eu falei, ou pelo que ela mesma lembrou. Porque eu não falei nada que não fosse verdade. Não inventei detalhe, não floreei. Eu só falei o que estava ali. A cadeira ainda fica virada para o canto. A parede continua com aquela mancha que ninguém pinta. O chão tem um vinco que passa bem onde a bandeja caiu no dia.
Eu não forcei nada. Não foi delírio, nem memória implantada. Eu não sou um santo, não. Já tive episódio, já tive confusão. Mas dessa vez eu estava limpo, calmo, atento. Dessa vez era só eu e o que estava ali. Uma funcionária uma vez me puxou num canto. Não era do setor da medicação nem da psicologia. Era da limpeza. Ela me chamou de lado baixinho e falou: "Essa história da Ana Carla, eu lembro, viu? A gente lavou tudo no dia. Mas o canto da cadeira, aquele, nunca secou direito." Ela falou isso e saiu, como quem se arrepende no segundo seguinte. Mas disse, alguém disse, e mesmo que fosse só isso, já era muito. Porque a pior parte não é ser desacreditado. É sentir que o lugar inteiro foi ensinado a esquecer. Ali, tudo segue igual. Trocou direção, pintaram parede, trocaram uniforme. Mas aquela sala ainda tem o mesmo cheiro quando fecha a porta. O mesmo canto escuro na hora do entardecer. A mesma cadeira, virada para o mesmo lado. Outro dia, de tardezinha, passou uma nova técnica pelo corredor. Eu vi ela travar na frente da sala de medicação. Botou a mão na barriga e ficou parada, olhando para dentro, sem entrar. Eu estava de longe, mas vi. Não falei nada, só fiquei observando. Porque é sempre assim, tem coisa que ninguém quer ouvir, mas que fica ali, esperando alguém dizer. Eu só falei primeiro, mas não fui o único que viu. E para quem ainda acha que foi invenção minha, eu não preciso convencer ninguém, porque eu sei o que eu vi, e sei onde vi. E se ainda tiver dúvida, pode ir lá. Vai de manhã, vai à tarde, tanto faz. A cadeira ainda está lá, a marca ainda está no chão. E se escutar com calma, tem dia que ela ainda chora. Mas não precisa acreditar, porque eu sei que vocês acham que eu inventei, mas não fui eu que deixei aquela mancha no chão. Se você curte esse tipo de história, se inscreve aí no canal para não perder as próximas. Tem relato novo todos os dias.